Olá, que bom estarmos aqui mais um dia para mais uma leitura, né? Espero que o dia de vocês tenha sido bom, sereno, apesar de tantas preocupações, né? Então, hoje eu queria trazer, antes de começar a leitura da Tenda Vermelha, eu queria trazer para vocês um texto que eu achei muito bonito, não querendo misturar muito as coisas, mas é um texto que ajuda a gente até a pensar no que a gente está passando e tudo que está acontecendo no mundo hoje. É um texto que eu tirei de um filme. Eu tenho essa pequena mania. Eu me sento para ver um filme e sempre tem um papel e um lápis do lado. E quando eu encontro algum texto, alguma frase que me toque, e eu acho que vai tocar muito aqueles que estão próximos de mim, eu anoto. E aí eu estava assistindo um psiquiatra que ajudou um rapaz a sair de um trauma. Ele teve um trauma muito sério, perdeu a namorada num acidente, numa explosão de um bar, e ele não lembrava de muita coisa e ficou assim atônito. E não conseguia sair daquele estado. E quando o psiquiatra ajudou a sair disso, ele se sentou e olhou para o psiquiatra e disse: por que meu cérebro fez isso? O cara salvou a minha vida. Por que eu não iria querer lembrar disso? E aí o psiquiatra olhou para ele e disse: isso parece contraintuitivo. O cérebro, até entender como funciona, ele só está tentando dar sentido às coisas. Algumas vezes o mundo é muito bonito. São as risadas de uma criança segurando o nosso dedo, o encontro com amigos. Só que a vida também é muito frágil. Você pisca e ela já se foi. Quando se encara o horror, a nossa mente transforma o trauma numa história para dar algum sentido, mesmo que aquilo não faça sentido. Então, por que a sua mente diria que o mundo é mau? Diria porque o mal quer dizer que o seu medo estava certo. O mal te dá a opção de desistir. Mas acreditar que todos temos a capacidade de sermos heróis, não importa o quanto o mundo pareça mal, é mais difícil. Porque isso significa que quando o pior acontece, nós temos a opção de agir. Nós podemos escolher ajudar. E é isso que as pessoas fazem o dia todo, no mundo inteiro. Então o mundo é escuro? Claro. Mas existe luz. Existe muita luz. Você só tem que abrir os olhos e enxergar. Então eu queria trazer isso para vocês, que essa foi a minha pérola de ontem, nas minhas 2 horinhas de distração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado também e pensem nesse texto, assim como eu estou pensando nele desde ontem. Então vamos lá. Ó, a Tenda Vermelha, eu li a parte 21, era o capítulo 6, e agora a gente está entrando na parte 21, capítulo 7. No capítulo 6, a gente viu que Raquel, Ina e Diná, aprendendo a sua profissão com a tia Raquel, aprenderam uma linda canção que alivia as dores das mulheres na hora do parto.
Então, eu vou ler a última frase aqui. Uma vez, quando fomos chamadas para ajudar uma jovem mãe a ter seu segundo filho, um parto fácil de uma mulher meiga que sorria até quando sentia dores, minha tia deixou-me colocar os tijolos e amarrar o cordão umbilical. Na volta para casa, Raquel bateu em meu ombro e disse que eu seria uma boa parteira. Quando acrescentou que minha voz soava muito bem ao cantar a canção da Mãe Sem Medo, fiquei mais orgulhosa do que nunca. Capítulo 7. Às vezes, éramos chamadas para atender uma ou outra parturiente que vivia perto da cidade. Aquelas pequenas viagens eram meu maior prazer. Os muros de Xexém seduziam-me mais do que as montanhas enevoadas que inspiravam sacrifícios a Jacó e Zilpá. As mentes que haviam concebido um projeto tão grandioso faziam com que eu me sentisse mais sábia, e o vigor dos músculos que haviam construído a fortaleza fazia com que eu me sentisse mais forte. Sempre que avistava os muros da cidade, não conseguia desviar o olhar deles. Ansiava por entrar ali, ver a praça do templo, as ruas estreitas e o aglomerado de casas. Sabia alguma coisa a respeito do lugar por meio de José, que estivera em Xexém com nossos irmãos. José contou-me que o palácio suntuoso onde o rei Ramor vivia com sua esposa egípcia e 15 concubinas tinha mais aposentos do que o que eu tinha de irmãos. José dizia que Ramor possuía mais servos do que o que nós possuíamos de carneiros. Não que um pastor sujo de poeira como meu irmão tivesse qualquer esperança de sequer dar uma espiadela no interior de uma casa tão importante. Ainda assim, eu apreciava as histórias extravagantes que ele contava. Até as mentiras sobre aquele lugar me fascinavam. E eu chegava a fantasiar que sentia o perfume das cortesãs na túnica de meu irmão quando ele voltava do mercado. Minha mãe decidiu que tinha de ver o local com seus próprios olhos. Lia estava convencida de que seria capaz de negociar nossa lã melhor do que Rubem, que era generoso demais para se encarregar de tais transações. Quase beijei as mãos dela quando soube que a acompanharia para ajudar. Rubem instalou-nos em um bom ponto junto à saída dos portões da cidade. Mas manteve-se à distância quando minha mãe começou a chamar aos brados todos os estranhos que passavam e a regatear com todos os que se aproximavam como se fosse um comerciante de camelos. Eu tinha pouco a fazer além de olhar, o que eu fazia com grande satisfação. Aquele dia, no portão leste, foi uma verdadeira maravilha para mim. Vi malabaristas pela primeira vez. Comi uma romã pela primeira vez. Vi rostos de pele negra e de pele parda, bodes com pelo incrivelmente encaracolado, mulheres todas cobertas por mantos negros e escravas completamente nuas. Era como estar outra vez viajando na estrada principal, só que sem ter os pés doendo. Vi um anão passando com seu andar claudicante ao lado de um jumento mais branco que a lua, e um alto sacerdote vestido com um cafetã ricamente bordado, comprando azeitonas. E então vi Tabeia.
ou pensei ter visto. Uma moça com a mesma altura e aparência dela veio em direção ao nosso tabuleiro. Estava usando os trajes brancos do templo, a cabeça raspada, as 2 orelhas furadas. Levantei-me e chamei seu nome. Mas ela deu meia volta e fugiu apressada. Sem refletir, e antes que minha mãe tivesse tempo de me impedir, corri atrás dela, como se eu ainda fosse uma criança, não uma moça. Tabéia! Gritei. Prima! Mas ela não me ouviu, ou se ouviu, não quis parar. E sua roupa branca desapareceu pelo vão de uma porta. Rubem alcançou-me. O que você está fazendo? Perguntou ele. Pensei que fosse Tabéia, respondi quase chorando, mas estava enganada. Tabéia? Perguntou ele. Uma prima, filha de Esaú, você não a conhece, disse eu. Desculpe-me por fazer você correr atrás de mim. Mamãe ficou muito zangada. Ele riu da tolice da minha pergunta. Eu ri também. Ela estava furiosa e tive de me sentar virada para o muro pelo resto da tarde. Contudo, àquela altura, minha despreocupação e minha alegria já tinham ido embora. E eu me contentei em escutar os barulhos característicos do mercado, absorta em lembranças da amiga que perdera. Algum tempo depois, recebemos uma mensageira vinda da cidade. Ela usava um manto de linho, lindas sandálias e queria falar apenas com Raquel. Uma das mulheres da casa do rei está prestes a dar à luz, disse ela, minha tia. A rainha de Ramor solicita a presença das parteiras da casa de Jacó para atendê-la. Lia não gostou nada quando comecei a preparar meu material para a viagem. Foi falar com Raquel. Por que não leva a Ina com você para atender a rainha? Por que quer levar a Diná para longe de mim logo agora que temos de fazer a colheita das azeitonas? Minha tia deu de ombros. Você sabe muito bem que Ina não aguenta mais andar essa distância até a cidade. Se quiser que eu leve uma escrava, muito bem. Mas a rainha está esperando 2 parteiras e não vai ficar muito disposta a comprar suas lãs se eu entrar no palácio com uma ajudante sem uma ajudante competente. Lia dardejou um olhar para a irmã de palavras macias e eu baixei os olhos para o chão, para que minha mãe não percebesse o quanto eu desejava ir. Prendi a respiração enquanto ela decidia. Ora, disse, jogando as mãos para o alto e indo embora. Tapei depressa minha boca com as 2 mãos para não deixar escapar um grito de alegria. E Raquel sorriu para mim com um ar de criança que tapeou os mais velhos. Terminamos nossos preparativos e pusemos nossas roupas de festa, mas Raquel me fez parar antes de sairmos e prendeu meu cabelo fazendo tranças lisas. A moda egípcia, segredou-me. Bilá e Zilpá acenaram para nós em despedida, mas não vimos Lia em lugar algum quando seguimos para o vale atrás da mensageira. Naquela primeira vez que atravessei os portões da cidade, fiquei extremamente decepcionada. As ruas eram mais estreitas e empoeiradas do que eu imaginava. O cheiro era uma horrorenda mistura de frutas podres e lixo. Andávamos depressa demais para enxergar qualquer coisa dentro dos casebres escuros. Mas meus ouvidos e meu nariz revelaram-me
que as cabras viviam lá junto com seus donos e finalmente compreendi por que a vida na cidade desagradava tanto a meu pai. Ao pisarmos dentro do palácio, entramos em um mundo diferente. As paredes eram grossas, isolando o interior dos ruídos e odores da rua, e o pátio interno onde nos encontrávamos era claro e espaçoso. Uma escrava nua aproximou-se e fez sinal para que a seguíssemos por uma das portas que dava para a ala das mulheres. E em seguida para o quarto onde a futura mãe arquejava deitada no chão. Tinha mais ou menos a minha idade, e tudo indicava que o trabalho de parto estava no início. Raquel tocou sua barriga e olhou-me de soslaio. Tínhamos sido chamadas para um parto dos mais simples, mas nenhuma de nós duas se importava com isso. Uma ida ao palácio era em si uma aventura pela qual estávamos agradecidas. Logo depois de encontrarmos a jovem mãe, a mulher de Ramor entrou no quarto, curiosa para conhecer as parteiras das colinas. A rainha, que se chamava Renefer, estava vestida com um vestido justo de linho diáfano, coberto por uma túnica feita de contas de turquesa, a roupa mais elegante que eu jamais vira. Mesmo assim, a beleza de minha tia não foi ofuscada pela elegância da dama. Mesmo com a idade que tinha, a pele marcada pelo sol e pelo trabalho, acocorada no chão, com a mão entre as pernas de uma mulher em trabalho de parto. Mesmo assim, minha tia resplandecia com seu brilho dourado. Seu cabelo ainda era lustroso e seus olhos negros cintilavam. As duas mulheres olharam uma para a outra com um ar de aprovação e cumprimentaram-se com um gesto de cabeça. Renefer levantou o vestido acima dos joelhos e agachou-se do outro lado de Ashanan, pois esse era o nome da moça que arfava e gemia mais de medo do que de dor. As duas mulheres mais velhas começaram a falar sobre óleos que pudessem facilitar a saída da cabeça da criança. Impressionou-me ver o quanto aquela mulher nobre conhecia a respeito de partos e a desenvoltura de Raquel ao conversar com uma rainha. Asnan, segundo viemos a saber, era filha da ama de leite da rainha e havia sido companheira de brinquedos do próprio filho de Renefer, quando bebê, além de sua irmã de leite, exatamente como José e eu. A ama havia morrido quando as crianças eram ainda bem pequenas e Renefer, desde então, tratara a menina com muito carinho, mais ainda naquela ocasião, já que Ramor era o pai da criança que ia nascer. Asnan era sua mais nova concubina. Tudo isso nos foi contado pela própria Renefer, que permaneceu ao lado de Asnan do meio-dia até quase o crepúsculo. A mãe era forte e todos os indícios eram favoráveis, mas o parto progredia lentamente. Crises de dores intensas eram seguidas por longas pausas. Quando Asnan adormeceu no final da tarde, exausta pelo esforço, Renefer levou Raquel para seus aposentos particulares para descansar um pouco, e as duas deixaram-me fazendo companhia à parturiente. Eu estava quase dormindo quando ouvi uma voz masculina na antecâmara. Deveria ter mandado a escrava verificar quem era, mas a ideia não me ocorreu.
Sentia-me entediada e entorpecida por estar sentada há tanto tempo, e assim me levantei e fui ver. O nome dele era Chalém. Era o primogênito, o mais bonito e o mais brilhante dos filhos do rei. Muito estimado pelo povo de Xexém. Era dourado e belo como um pôr do sol. Baixei meus olhos de imediato para não o encarar, como se ele fosse uma cabra de 2 cabeças ou algo que desafiasse a ordem das coisas. E, no entanto, ele de fato desafiava a natureza. Era perfeito. Ao evitar olhá-lo nos olhos, reparei que suas unhas eram limpas e suas mãos pareciam macias. Os braços não eram escuros e queimados pelo sol como os de meus irmãos, embora também não tivessem aparência doentia. Usava apenas um saiote e tinha o peito nu, sem pelos e com os músculos bem desenvolvidos. Olhava também para mim e arrepiei-me de vergonha das manchas em meu avental. Até minha túnica de festa parecia surrada e sem graça, comparada com a qualidade do tecido do traje simples que ele usava em casa. Meu cabelo estava desarrumado e minha cabeça descoberta. Meus pés estavam sujos. Comecei a ouvir o som de alguém respirando, sem saber se era ele ou eu. Afinal, não pude me conter e ergui os olhos para ele. Era pelo menos 1 palmo mais alto do que eu. Tinha cabelos pretos e lustrosos, dentes bem alinhados e muito brancos. Seus olhos eram dourados, verdes ou castanhos, não sei bem. Na verdade, não olhei para eles o suficiente para poder distinguir sua cor, porque nunca havia sido olhada assim. Sua boca sorria com amabilidade, mas os olhos pediam respostas para uma pergunta que eu não compreendia inteiramente. Meus ouvidos latejavam. Queria sair correndo e, ao mesmo tempo, não queria que terminasse aquele estranho arroubo de confusão e necessidade que me acometeu. Eu não dizia nada. Ele também estava desconcertado. Tossiu dentro do punho fechado, relanceou os olhos para a entrada do quarto onde estava a Chanã e depois olhou para mim. Por fim, gaguejou uma pergunta sobre sua irmã de leite. Devo ter respondido alguma coisa, embora não me lembre. Só me lembro da intensidade daquele encontro na pequena antessala vazia. Fico estupefata quando lembro que tudo isso se passou no espaço de 1 ou 2 instantes. O tempo todo repreendi a mim mesma pensando: tola, infantil, boba. Mamãe vai rir quando eu contar a ela. Mas sabia que não contaria nada à minha mãe, e essa ideia me fez enrubescer. Não foi o calor do meu sentimento por esse Chalém, cujo nome eu ainda nem sabia qual era, cuja presença me deixava muda e de pernas bambas. O que fez minhas faces se ruborizarem foi a certeza de que não falaria com Lia sobre o fogo e a festa em meu coração. Ele me viu corar e seu sorriso se alargou. Meu constrangimento se dissipou e devolvi o sorriso. E foi como se o preço da noiva tivesse sido pago e o dote combinado. Foi como se estivéssemos sozinhos em nossa tenda nupcial. A pergunta havia sido respondida. Hoje, tudo me parece engraçado. E se uma filha minha
me confessasse tais coisas, eu teria rido alto ou zangado com ela. Naquele dia, porém, eu era uma moça que estava preparada para um homem. Enquanto ríamos um para o outro, lembrei os sons que vinham da tenda de Judá e compreendi o sentido de minhas noites febris. Shalem, que era alguns anos mais velho do que eu, sabia a razão de sua ansiedade e, no entanto, sentiu naquela hora mais do que o mero impulso do desejo. Segundo o que me disse mais tarde, depois que cumprimos nossa tácita promessa e já estávamos nos braços um do outro. Disse que ficou enamorado e encabulado na antecâmara da ala das mulheres, que ficou encantado, mudo e emocionado como eu. Acho que não nos dissemos mais nada até Raquel e a rainha surgirem e arrastarem-me de volta para o quarto. Não tive mais tempo para pensar em Shalem, porque a bolsa d'água de Ashnã estourou e ela deu à luz um menino grande e saudável que mal rompeu sua carne. Vai estar curada em 1 semana, Raquel disse à moça, que chorava de alívio por tudo estar terminado. Dormimos no palácio naquela noite, apesar de eu quase não ter conseguido fechar os olhos de tanta excitação. Ir embora no dia seguinte foi o mesmo que morrer. Pensava que talvez nunca mais o visse. Achava que provavelmente tudo havia sido um engano de minha parte. A fantasia de uma inexperiente moça do campo que se viu de repente diante de um príncipe. Mas meu coração recusava-se a aceitar essa ideia. E eu torcia o pescoço olhando para trás quando saímos, pensando que ele ainda poderia vir me buscar. Shalem não apareceu. Todavia, e mordi os lábios para não chorar ao subirmos as colinas de volta às tendas de meu pai. Ninguém notou. Pensei que todos fossem saber ao olhar para mim. Pensei que Raquel adivinharia meu segredo e arrancaria a história de mim no caminho para casa. Mas minha tia só queria falar de Renefer, que elogiara suas habilidades e dera-lhe um colar de contas de ônix. Ao voltarmos para o acampamento, minha mãe abraçou-me sem reparar que meu corpo tinha um novo calor e mandou-me para o bosque de oliveiras, onde todos estavam atarefados com a colheita. Zilpá estava lá, supervisionando a prensagem e respondeu distraída ao meu cumprimento. Até Bilá, a do coração sensível, tinha a atenção voltada para uns cântaros de azeite que se tinham rachado e não percebeu coisa alguma. A desatenção delas foi uma surpresa para mim. Antes de minha ida a Xexém, presumia que minhas mães eram capazes de ler meus pensamentos e enxergar de imediato o fundo do meu coração. A partir dali, descobri que eu era um ser isolado, opaco, atraído para uma órbita que elas desconheciam por completo. Deliciei-me com a descoberta de minha solidão e fiz questão de protegê-la, mantendo-me ocupada na extremidade do pomar e até dormindo na tenda improvisada próxima da orla das árvores, junto com as mulheres de meus irmãos. Estava feliz por estar sozinha, pensando apenas em meu amado, enumerando suas qualidades, imaginando suas virtudes. Contemplava minhas mãos e perguntava a mim mesma como seria tocar a pele dos seus ombros, seus braços tão bonitos. Em meus sonhos, vi a luz do sol cintilando na água e acordei sorrindo.
Depois de 3 dias de enlevo, minhas esperanças começaram a murchar. Será que ele viria me buscar? Minhas mãos cheias de calos não seriam grosseiras demais para agradar a um príncipe? Roí as unhas, perdi a fome. À noite, ficava sem dormir em meu cobertor, repassando nosso encontro vezes seguidas em minha mente. Não pensava em mais nada a não ser nele, e, no entanto, comecei a duvidar de minhas lembranças. Talvez o sorriso dele tivesse sido de indulgência e não de reconhecimento. Talvez eu fosse uma grande idiota. Porém, quando receava que a qualquer momento me trairia, deixando escapar uma torrente de lágrimas, a salvação chegou. O próprio rei mandou buscar-me. Hamor queria atender a todos os desejos de sua jovem concubina, e quando Ashnã perguntou se a amável filha de Jacó poderia vir distraí-la durante o seu período de resguardo, um mensageiro foi enviado. O criado do rei trouxe até uma escrava para tomar meu lugar na colheita. Minha mãe considerou o gesto dele atencioso e generoso. Deixe-a ir, disse a meu pai. Jacó não fez objeção e mandou Levi acompanhar-me até a entrada da ala das mulheres no palácio de Hamor. Acenando para as minhas mães, notei que Bilá e Raquel olhavam-me com expressão curiosa. Talvez a minha pressa ou o meu prazer com o convite do rei tivessem alertado as duas para alguma coisa, mas então já era tarde demais para perguntarem. Acenaram de volta para mim enquanto eu estava descendo para o vale, mas eu podia sentir as perguntas delas às minhas costas. Um falcão voou em círculos acima de nós todo o tempo que durou a nossa descida. Levi dizia que era um bom sinal. Porém, o mensageiro cuspia no chão cada vez que a sombra do pássaro cruzava nosso caminho. Meu irmão deixou-me no portão do palácio de Hamor e, em voz alta e pomposa, exibindo-se para o mensageiro, recomendou que eu me portasse como condizia a uma das filhas de Jacó. Como eu era a única filha de Jacó, não pude deixar de rir. Fora-me recomendado que me comportasse como eu mesma, e era de fato o que eu tinha a intenção de fazer. Nas 3 semanas seguintes, conheci as filhas de Shechem. As mulheres de todos os homens importantes da cidade vieram visitar Ashnã. E seu menino, que só recebia um nome publicamente quando tivesse 3 meses de idade, de acordo com o costume do Egito. Desse modo, os demônios não saberão onde encontrá-lo, segredou-me Ashnã, temendo a presença do mal, mesmo cercada de segurança e conforto em seus aposentos. Ashnã era uma moça bastante tola, com bons dentes e seios grandes, que recuperaram sua forma e beleza bem depressa quando o bebê foi entregue a uma ama de leite. Eu nunca ouvira falar de uma mulher saudável que tivesse dado filho para ser amamentado por outra. Em meu mundo, isso só acontecia quando a mãe morria ou estava morrendo. Entretanto, quem disse que eu entendia da vida das mulheres nobres? No princípio, eu me espantava com quase tudo que via. Vamos ficar aqui e nos vemos na próxima leitura, que será a parte 22. Ok?
Um grande e afetuoso abraço para todos.